Começa mais uma hora da temperatura do termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor. Olá, gente, tudo bom? Vou nem falar que a gente tá mais uma vez aqui, porque conseguimos. É um mês de podcast. Somos ótimos, olha só. Na dificuldade, mas conseguimos. E eu, Renan Morgado, fundador e criador do Termômetro Oscar Cinema é Tudo Isso. Hoje temos um assunto que é o que está preocupando, eu acho que a indústria toda, né, Dan? Pois é, já tá difícil, né? A gente vê que tá tudo complicado, tá tudo parando, todos os campeonatos, todas as coisas parando e o cinema tá a mesma coisa. O cinema ainda tem uma... Porque, assim, diferente de serviços, os eventos em si vão sofrer muito. E o cinema, nesse sentido até da retomada, vai ter muitos problemas. Que o cinema, a distribuição, a produção, tudo depende de um grupo de pessoas e é muito complicado. Eu não sei como é que isso vai se tornar gradual, mas que vai demorar, deve demorar um tempo. Porque agora saiu a notícia recente sobre o Festival de Cannes, né? Uhum. Que nem no verão devemos ter Festival de Cannes. Ainda mais que chega a possibilidade do festival ser no outono da Europa, né? Que é mais ali para outubro. Mas eu ainda acho que é muito complicado, porque você assegurar que todas as salas de apresentação dos filmes para a imprensa estejam 100% seguras é quase impossível. E cada vez mais se descobre que o Covid-19 ele é muito contagioso, então é se arriscar demais. Isso sem contar que já saiu, acho que no começo dessa semana, saiu um estudo que festivais, por exemplo, tipo de música, só vão conseguir refazer lá para pro meio do ano que vem. Sim, Então não tem porque previsão nenhuma para agora. Então o Festival de Cinema deve estar seguindo a mesma linha. exatamente porque o que acontece vamos dizer que daqui a alguns meses esteja sendo dito que não vai, que acabou a quarentena, que diminuiu os casos, mesmo assim é algo bem gradual. E o retorno para certos lugares as pessoas vão ter muita desconfiança e medo, porque as pessoas que ficaram meses ou semanas, dependendo, em quarentena, não vão arriscar a possibilidade de ficarem doentes agora ou depois, tendo Uhum. que ir, né, no cinema. Então é muito complicado. É, é, uma das notícias sobre Cannes é que os realizadores disseram que não vai que o Festival de Cannes desse ano talvez não será num formato original, ou seja, de exibição, mas também não será pela internet. Então é meio confuso essa declaração, né? Porque se não é uma, não é outra, é o quê? Eu acho que considerando como o cinema está, a possibilidade de fazer pela internet é viável, era uma novidade. Contudo, fere muito a ideia, né, do cinema, das salas, todo aquele glamour, né, Sim. que envolve. Mas eu acho que assim, ou você assume a realidade, ou dá um delay, né, demora para assumir isso, ou seja, deixa para o próximo ano sem ter certeza de que tudo estará resolvido. Que eu acho que essa é a questão, é a maior questão. Por mais que se fale em vacina, isso e aquilo, quando é que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém tem Uhum. 100% de certeza. E outra, mesmo que tiver a vacina, eles têm que se assegurar que todo mundo toma a vacina. Isso vai ser um processo muito longo. E eu fico até na dúvida se até maio do ano que vem vai estar tudo resolvido. Então eu acho que eles deveriam tentar fazer algo para promover pelo menos os filmes, né? De alguma forma. Porque senão o cinema não anda. As mostras paralelas já cancelaram, né? Que é a Sim, quinzena sim. dos diretores e a semana da crítica já cancelaram, falaram que esse ano não vai ter. Porque tem algumas coisas que não se consegue mesmo fazer, né? Uhum. Mas, por exemplo, vamos imaginar uma situação que eles consigam ter uma seleção. Criem como se fosse uma plataforma. Criem não, porque isso já existe muito, né? De você passar o link
e a pessoa vê o filme. Isso tem muito, como fazem para as premiações. E o júri pode muito bem se encontrar online, sabe? Conversar sobre isso, sim. E conversar sobre isso não é algo completamente fora do mundo. Perde o valor do cinema, de ser exibido no cinema, perde. Mas você não deixa morrer os filmes, pelo menos, não é? Mas Que eu que acho que doido esse que é o isso, né, Renan? importante. Bem meio a discussão do Oscar falando se Netflix é ou não é cinema, de repente a Netflix parece que é a salvação do cinema. Nesse caso, sim, é porque eu acho que a gente tem que lembrar que o cinema tem muitas vertentes, né? O Uhum. cinema em si tem o cinema que você vai ao local para ver o filme, que também é algo que é delicioso. E tem o cinema dos filmes, que é o filme que faz parte do cinema. Então, são os filmes da Netflix. Porque a Netflix só faz as estreias no cinema por causa do Oscar, porque senão também não fazia. Você lembra dessa briga do ano passado que deu em Cannes? Porque tudo que o Cannes queria era que não, no ano retrasado, eu acho. Era estrear Roma lá no festival. Mas a Netflix não queria levar para os cinemas. Aí então o Cannes não aceitou Roma porque queria que o filme fosse para o cinema e tudo mais. Sim, naquele caso, eu acho que a Netflix poderia ter feito. Porque não custava a eles nada, Sim. entendeu? Mas nesse caso, agora é o contrário, né? Eu acho que agora é Kanye que tem que tentar é, torcer um pouco o braço Mas será que pra agora a isso. Netflix entra então? Ah, entra. Aí Entra. vence Eu acho Cannes, que vence Oscar, vence tudo, né? sim, mas aí se for assim nesse nível, eu acredito que os estúdios participem. Sim. Porque não vai ser exatamente streaming, vai ser só para um grupo limitado de pessoas, entendeu? Então, agora, a questão que eu me pergunto é, se isso acontecer, como é que funciona o regulamento pro Oscar? São coisas que tem, o Oscar é outro que tá só demorando para se posicionar, né? Eles não falam nada, não Uhum. se posiciona. Era aquela coisa, era para ter sido a reunião no dia 14, que eu vi a data. Era pra ter sido no dia 14. Agora botaram pro final do mês. Eles ficam atrasando uma situação que não tem como. Não vai mudar rápido. Espera que surja uma vacina e que seja tudo aceito e. Ah, tá tudo bem, gente. Segue o Oscar. Não tem como. E mesmo assim, você já viu pra parar pra pensar? Eu não acredito que a gente vai ter Globo de Ouro. Eu não consigo ver Globo de Ouro no início de janeiro, assim. É, mas o Não, Globo de Ouro, o Globo de Ouro eu já acho que ele é um pouco mais adaptável do que o Oscar. Ele é menos sim, cabeçudo. não, mas eu tô dizendo da questão de reunir. Eu acho que o Sim. Globo de Ouro deve acontecer como aconteceu. Eles devem fazer no mínimo se fizerem igual quando teve aquela greve dos roteiristas, não sei se você Só lembra, anunciar todos os vencedores. isso foram os jornalistas a anunciar, porque nem os atores podiam Uhum. participar por causa que estavam ah, é, sendo solidários, né, com a causa dos roteiristas. Mas eu me lembro daquele ano que foi uma coisa desesperadora, porque e aí o Oscar, e o negócio foi resolvido dias antes do Oscar. Uhum. Que foi até pressão exatamente para poder ter o Oscar direito. Mas o Oscar em si, nem nos tempos de guerra foi cancelado. Eu não acredito que seja cancelado. Eu acho que É nem o outra. Globo de Ouro não vai ser cancelado, mas. Não vai, mas é tipo assim, É, o problema do Oscar, diferente do Globo de Ouro, é aceitar mudanças nem que sejam provisórias. Eu acho que às sim. vezes tem muita dificuldade de entender, apesar de darem ideias de fazer a categoria popular do nada, né, que é uma coisa bizarra, né? Contradições. Eles têm dificuldade Sim. de poder ver que, olha, estamos num momento difícil. Estamos. Por causa desse ano, o regulamento vai mudar. Entendeu? Os cinemas não estão funcionando. Se os cinemas voltarem, devem voltar o quê? Não sei, agosto, setembro? Quem sabe outubro? Nem isso, eu acho. Não é? E tá, então os cinemas voltam em outubro. Os filmes estreiam. E aquela penca de filmes, tudo pro ano que vem, e os filmes do ano que vem, tudo pro outro. Isso vai ser. Ou tenta se criar uma ideia para que todos possam ser incluídos, ou Uhum. isso vai atrasar muito. Foi o que eu já falei até aqui no podcast da elegibilidade mudar, não é? Do período.
Seria considerado até ano que vem. Mas não resolve. Não resolve. E o maior pepino para eles vai ser a categoria de filme estrangeiro. Ironicamente, tristemente, depois de um ano que um filme estrangeiro ganha o Oscar de melhor filme, posteriormente agora temos a possibilidade da categoria de melhor filme estrangeiro, talvez ter menor inclusão. Mesmo se eles mudarem as regras, a probabilidade de muito país não ter conseguido gravar nada é muito grande. Muito grande muito grande dos países participarem. É? Vai ser, ou alguns vão se aproveitar dessa situação, exatamente, né? Pra poder finalmente levar algum filme, mas não sei, por exemplo, Itália, que tá sofrendo. Como é que vai ser? Vai ter Não, que não pegar tem algum, como. vai ter que pegar algum filme que tava em finalização, talvez. Exatamente. E os Estados Unidos, agora que tá como sendo o epicentro, ainda é o pior de tudo, porque imagina, agora eles estão numa situação de pânico. E ao mesmo tempo, eles precisam ver coisas que eles precisam definir porque tá passando tempo, né? E cinema é uma dessas questões, como a televisão, porque isso tudo, de certa forma, é entretenimento, né? E o povo precisa de entretenimento também para passar essa fase. Daqui a pouco não tem, daqui a pouco já não tem material na televisão quase inédito para passar. E o cinema não consegue sobreviver sem estreias. Esse ano vai ser o ano de menos estreias no cinema. Eu tô quase apostando nisso. Em o quê? Em décadas? Talvez até mais que décadas. Então, é que a gente começou falando sobre o cinema, mas tava aqui pensando. Imagina como vai ser então o Globo de Ouro com as séries. Talvez seja ainda pior. Exatamente, o Globo Porque as de Ouro ainda temporadas tem não estão isso. sendo gravadas. Não estão sendo gravados. Não estão. Realmente é uma coisa muito complicada. Não, o Globo de Ouro tem muitos pepinos para resolver. Apesar deles já terem feito o regulamento já tá mais para os filmes, né? Uhum. Mais aberto, né? Porque agora qualquer filme que hipoteticamente teria estreado nesse período Tem que mandar um link. pode mandar o link, não precisa os membros verem e não precisa estrear nos cinemas. Isso já é uma grande mudança. Uhum. Então, o Globo de Ouro, na minha cabeça, tá certo. Pelo menos a parte de filmes. Depois se vai Vai, ter festa, como vai ser, a gente só vai descobrir lá pra frente, mas vai existir o Globo de Ouro. mas mesmo assim, eu acho que não vai ter festa. Esse ano, eu acho que não vai ter festa. Eu acho que talvez eles façam, mas de uma forma mais bem cuidadosa, talvez. Talvez, não, pra ser festa, não. Eu acho que aquelas mesas, que aquelas pessoas, porque é contato atrás de contato. O Globo É, de Ouro não. ainda é pior que o Oscar. Não, talvez seja mais só os indicados mesmo sentadinhos no seu canto lá, todo mundo. Acha? Nem acredito nisso. Ah, será que não? Acredito que seja um grupo muito selecionado para revelar os vencedores. Mas eu acho que eles Mas vão querer colocar os vencedores pelo menos pra falar alguma coisa, um discurso. só se eles estiverem online. Vamos chamar todos Pensou? online, vamos fazer uma chamada no Skype de todo mundo. Por isso que eu suponho que possa ser mais parecido com um dos roteiristas quando houve a greve. Sim. Que não houve ninguém, que ninguém subiu ao palco para pegar prêmio nenhum. Eles só revelavam os vencedores. Eu acho que a premiação deve ter durado que meia hora. Foi Então, mas é rapidinho. pior ainda porque o Oscar eu não consigo imaginar fazendo isso. Mas o Oscar eu consigo imaginar eles pegarem um grupo de pessoas, não Uhum. digo os vencedores em si, mas para apresentação, e eles fazerem. E eu ainda não duvido nada deles fazerem um remember, ou seja, pegarem mais material antigo para poder montar o Oscar. Entendeu? Porque eles normalmente, esses últimos tempos, o Oscar tem sido pouco saudosista com o seu próprio seus próprios vencedores, a própria história. Eles não têm falado muito, né? Uhum. Houve uma diminuição drástica na edição 90, não houve praticamente nada de memória, né? Sobre o Oscar. Eu acho que talvez possa ter nesse futuro 93, né? Na edição 93. Mas é muito complicado. Muito complicado. Eu não sei como a academia vai resolver isso. Se eles já não tinham apresentador, agora é que eles não vão ter público. Na verdade, está forçando todo mundo a pensar em novas saídas, né?
Mas por isso que eu acho negativo eles demorarem pra se reunir, nem que seja online. Online, vocês já vão se reunir online, pra que tá demorando tanto? É, Entendeu? eu devia ter resolvido já isso aí faz tempo. Porque você tem que ter pelo menos um plano B. Uhum. Vai dizer que esteja tudo resolvido até lá. Ok, mas pelo menos nós tínhamos um plano B. Um plano B era o Oscar ser apresentado assim, a categoria vai ter esse regulamento. Porque isso daqui tem que começar logo, porque é um trabalho muito longo mesmo. E então deixando isso passar, né? Uma notícia interessante que saiu ontem ou hoje foi do Steven Soderbergh, que agora é representante do DGA, né? Dos Directors Guild of America, dos diretores, né? O sindicato dos diretores, que ele vai participar de um comitê que vai ajudar nessa transição de produção, né? De produção, de filmagem de filme e como é que tem que ter os cuidados relativos à pandemia, porque Legal. de certa é legal e de certa forma ele é perito, né? Porque ele fez o filme Contágio, né? Que a gente fala aqui e já falou aqui várias vezes e No eu fim, acho você que conta pra alguém ser perito, mas tá bom. é perito, mas no mundo do cinema é considerado um perito, né? Porque, ou seja, se você participou de um filme sobre motociclistas, você é um perito. Porque você participou. Mas tinha que chamar daquele da. Que teve, não teve recentemente um documentário na Netflix sobre pandemia? Podiam Então, chamar também. ficou famoso agora pra caramba. Mas é assim, eu acho interessante porque vai ser também um processo demorado para os filmes começarem as produções, porque tá tudo parado, né? Na verdade, eu acho bom porque eu acho importante ter alguém que fale o que pode ou não pode fazer. Mesmo o Soderbergh talvez não entendendo tanto quanto deveria, é alguém pra falar, olha, melhor não gravar agora, ó, melhor esperar um pouco. Porque senão o povo uma hora vai começar a fazer tudo que nem louco. Ou se fizer, faz assim, tenha É, cuidado dessa forma. é, É, por exemplo, o Tom Hanks foi uma das primeiras celebridades conhecidas que teve, né? sim. E não sei se você chegou a ver, ele foi, eu acho que, o primeiro apresentador do Saturday Night Live dessa edição de casa. Eles fizeram em casa e ele gravou em casa e ele tava falando exatamente isso sobre as filmagens, que ele tava fazendo filmagem na Austrália, né? Quando teve quando descobriu. E de certa forma o filme meio que para, né? Então ele também tem que uma hora voltar. Mas para você ver que a televisão tá tentando também se adaptar mesmo à situação. Que é aquilo, ou você para a sua vida e não acha uma solução, ou você se adapta à nova situação, né? E eu acho que essa é uma questão muito importante, é a adaptação. Nesses tempos, total. E Então, esse é filme do Tom assim, Hanks ainda é mais um que era pro Oscar e parou, né? é verdade. Era a história do Elvis lá, do Baz Luhrmann e parou. Parou. E tem, sabe uma que eu me lembro, uma das últimas notícias que eu me lembro sobre um filme que tava ainda pra você ver como é que em pouco tempo é um absurdo você ler algo que não era um absurdo há tanto tempo atrás, Hum, que era dos Animais Fantásticos. hum. Estavam filmando, estavam para começar a pré-produção, pré-produção não, a produção mesmo, a filmagem Que vai vir pro do Rio de Janeiro, terceiro. né? Não sei se é do Rio, se tá confirmado. Tá confirmado Acho isso? que confirmou que era no Rio, tava procurando uma atriz, eu acho, brasileira pra fazer a ministra brasileira da magia, alguma coisa assim. Ah, ok. E, e tava confirmado quando já tava já um negócio sério, porque no Reino Unido demorou mais tempo, né? Uhum. Aquela situação, né? E eu me lembro que eles já estavam, ainda tava de pé a produção, começar as filmagens. E agora também é um outro filme, e é um filme que também leva muita bilheteria, né? Que é um dos carros-chefes atualmente da Warner, né? Eu lembro que o Batman também empurrou até as últimas mesmo. Demorou muito pra cancelar o Batman. E estavam filmando. Estavam gravando, tava acontecendo as coisas e eles gravando sem parar. Sim, mas é aquilo, eu acho que as pessoas, mas também era óbvio que ninguém imaginava que fosse ficar tão sério, né? Sim. Então, não que não fosse sério, mas ficasse tão assustador, Dessa na forma. verdade. Todas os lugares, as profissões, não esperavam que isso fosse afetar tanto, né? Mas aí que você vê como é que o cinema, eventos, música, teatro
quando tem uma doença, uma pandemia, são os primeiros a serem cortados. Porque você precisa de público e você precisa de gente para trabalhar nos bastidores, que as pessoas sempre esquecem isso. Ah, é porque o ator podia atuar. E os 50, as 50 pessoas que estão atrás da câmera, não é? E esse é um povo que precisa também, precisa com certeza de segurança para trabalhar. E é isso. E eu tô querendo ver como é que vai ser essa história do Oscar, que eu tô muito curioso de como vai ser, e eu acho que foi o que a gente estava falando na Netflix, acho que a Netflix vai ter alguma chance nisso, porque Ah, vai eles chegar já com têm. tudo na temporada, com certeza. Porque. Ou também tava pensando assim, imagina, não precisa estrear pro público, eu acho que seria uma loucura. Uhum. Já pensou? Tipo, o estilo Globo de Ouro, só que pro público, o público não assiste, só as pessoas da academia. Ia ser uma doideira, imagina. Nossa, ia ser Porque bem ia ruim, né? ganhar. Que Oscar chato que ia ser. Não, e ia ganhar melhor filme e as pessoas iam ficar assim, será que era o melhor filme? Ah, nossa, ia ser muita reclamação, não ia dar não. Não, não ia, mas imagina, se fosse uma coisa assim doida. Ah, mas eu não duvido mais também de nada depois daquela categoria popular, mostrou muito bem a fragilidade da academia em relação a criações de ideias, né? E essa semana a gente já teve meio que uma, sem querer, uma prévia de como isso pode ser, porque estreou aquele filme lá do David Bowie, esqueci o nome, Stardust. Ah, sim. Só que a estreia que eles, a gente até fez um texto tá lá no site, que a estreia que eles fizeram foi só pra crítica escolhida a dedo só. Então eles mandaram pra Variety, mandaram pro Hollywood Reporter, Eles mandaram pros maiores só. mandaram o link pra eles, odiaram o filme foi massacrado, mas ninguém sabe que filme é, porque não Você, tava por aí. mas você sabe por quê? A gente já conversou muito sobre isso. Sobre você assistir no cinema e você assistir em casa. Hum, Quando você assiste no cinema, sua atenção é o filme. Quando você está em casa, mil coisas estão acontecendo. Por mais que você tente, vai acontecer alguma coisa, ainda mais se você estiver em família, entendeu? Então a possibilidade de você não conseguir se concentrar no filme é alta. Por isso que não, eu falo, mas assim, é ver o filme mais de uma vez quando você tá em casa, porque às vezes, imagina, você tá com dor de cabeça, ou você não tá num bom humor. deixa E eu às só vezes você. defender, deixa eu só defender a crítica, porque esse filme do Ah, David Bowie nem deveria ter sido feito. Porque eu vi lá agora sim, que sim, sim, mas eu tô falando. eles nem conseguiram as músicas. Por que que fizeram o filme então? Ai, nem as músicas tem no Não filme. tem direito das músicas de nenhuma. É aquela coisa, vamos fazer o filme mesmo assim, É. entendeu? E faz a força. Mas assim, mas eu não tô defendendo o filme, eu tô dizendo é que a possibilidade também do filme Não, sim, com certeza. ter sido afetada. Sim, porque imagina, se a teoria do home office, que as pessoas estão cada vez mais estressadas porque estão trabalhando dentro de casa, porque não conseguem se concentrar no trabalho, as pessoas não param pra pensar nisso no filme porque é entretenimento, mas os críticos estão trabalhando, Sim. vendo os filmes. Ou seja, quando você, pelo menos a maioria dos críticos diz isso, quando assiste um filme, é como se ligasse um interruptor. Estão vendo o filme com olhares de crítico. E tem pessoas que quando vão assistir o filme, desligam esse interruptor e estão se divertindo, vendo o filme, sem problema nenhum. Então eu acho que isso acaba atrapalhando também. Isso é uma outra questão, né? Interessante de se comentar sobre isso, dos filmes quando são estreias online, né? Eu acho que isso vai ocorrer, porque os cinemas em si, os estúdios em si, tem uma quantidade de filmes, né? Estão guardados. Então, alguns filmes estão em produção, parados. Tem os filmes que estavam em pré-produção para começar a ser filmados. É tudo você empurrando, né, com a barriga. Sim. Você empurra para uma coisa, empurra para outra, mas tem que se achar logo alguma ideia e começar a pensar nas possibilidades de grupo. Tem que continuar em casa, mas tem que começar a pensar nas possibilidades, porque uma hora foi o que aconteceu na China, uma hora vai se abrir. E quando se abrir, vai voltar ao zero? É impossível começar uma produção de filme, reunir todo mundo, que pode haver um contágio ali de novo e ter de novo uma mini pandemia ali no meio do povo, entendeu? Então tem que se pensar sim, a partir de agora, como fazer uma entrada suave depois do fim da quarentena ou quando começar de novos trabalhos, principalmente de grupo. Tem que se começar a pensar nisso.
Porque isso vai acontecer. Uhum. Os trabalhos vão recomeçar e as pessoas vão ter que estar juntas de novo. E as estrelas. E eu só fico pensando, sabe no que? Imagina. Começa os filmes de novo. E aí estrelas começam a ser infectadas por causa da falta de cuidado. Imagina que tragédia vai ser. Hollywood vai tomar uma porrada. Exatamente, porque os Estados Unidos já mostrou em alguns momentos que não se preparou, né? Quer Sim. dizer, nenhum país se preparou, mas não não teve não teve mais cuidado quando começou a ficar muito sério, né? Então, eu acho que tem que levar a sério também pós quarentena, que eu também não sei porque Nova York agora tá sofrendo muito. Já não é a primeira vez que sofre, sendo que a diferença que eu me lembro assim recentemente, memória recente, sem ser o 11 de setembro, né? Foi a questão da AIDS, né? Quando houve aquele surto ali em Nova York e morreram muitas pessoas famosas e pessoas que trabalhavam em parte cultural. Aquilo foi um grande baque. E eu acho que está sendo de novo, mas dessa vez um nível bem maior e bem diferente. E não sei como é que isso vai ser. Por isso que eu falo que o Festival de Nova York talvez eu acho que é o mais possível de não ocorrer mesmo. E é um dos festivais que mais ultimamente estava levando bons filmes, né? Tanto Nova York quanto Veneza são dois bem. Veneza também. Veneza também não sei, não sei não, não vai ter, porque é impossível depois do que aconteceu eles conseguirem, não vai ter no nível que a gente conhece, só se vocês fizerem também diferente, né? Se fizerem a nível online. Eu acho que da forma que tá andando, talvez Toronto seja que tenha mais chance de talvez se estruturar melhor, que Canadá tá um pouco mais contido. É, mas mesmo assim que esteja contido, como é que as pessoas vão levar os filmes pra lá? É um problema grande que é necessário um pensamento ou deixa para o ano que vem e seja o que Deus quiser. Todos eles estão esperando e falar, vamos ver o que Kanye vai fazer, a gente faz igual. Será? Mas eu acho que é nessas horas que as pessoas precisam ser mais proativas. Alguém tem que tomar Não adiante. tem, alguém tem que tomar a dianteira e quanto mais cedo alguém tomar, é melhor, porque mostra que está sendo pensado, Uhum. entendeu? Tem que ser visto isso. E você vê cada vez mais. Eu acho que é, os festivais em si são o primeiro passo para o Oscar, né? O que a gente fala. Primeiro os festivais, depois as pré-premiações dos críticos, depois as pré-premiações dos sindicatos. É, vai ser nessa coisa gradual. Se você não tem os festivais, a especulação sobre um possível Oscar vai ser muito diferente, Com certeza. Vai ser muito imprevisível. entendeu? Vai ser muito imprevisível. Realmente eu não tenho muita ideia da quantidade de filmes e coisas assim. Por isso, quando as pessoas dizem que talvez o Oscar vai premiar algum filme não muito bom, é possível. Ou premiar o único. Já falei essa semana pra você, vou falar aqui, que saiu o trailer do Tom Hardy lá no filme do Capone, e é um forte candidato ao Oscar de melhor ator, hein? E eu acho que também não foi sem querer que eles fizeram, né? Não. E o Porque filme esse tava filme. engavetado faz tempo, a gente vai ver ele faz uns dois Exatamente. anos. E surgiu agora e olha, capaz do Eles Tom Hardy foram levar esse bem. Oscar. Eles foram bem. Eles não foram burros, não. Eles foram bem espertos nisso. Foram bem. Eu acredito que isso foi uma sacada. Eu acho que E os já vai estrear em estúdios. algum canal de streaming, eu não sei qual, mas já vai estrear. E eles falaram que se precisar, eles vão jogar pros cinemas também. Eu acho que se os estúdios tiverem uma sacada de mandarem filmes que possivelmente não teriam destaque no cinema e agora podem ter online, e agora todo mundo tá online, eles podem aproveitar esse momento, né? Uhum. Imagina, por exemplo, por mais que o Farol seja um filme que é muito mais interessante no cinema, talvez o filme teria mais destaque agora. Com certeza. Porque as pessoas iriam assistir muito mais ele online, e é um filme que não tem nada a ver com o que está ocorrendo agora. Então seria, talvez eu teria mais chances do filme hoje do que quando saiu na época. Mas ao mesmo tempo eu tava pensando, eu acho que um filme que, por exemplo, não se daria bem nessa temporada seria o Dunkirk. Não, não mesmo. Porque ele Não se funciona daria no bem. cinema. Nem Nem 1917 do Sam Mendes. 917, eu fico com 918 na cabeça. 1917. São filmes de cinema, pra ver em casa é complicado. É complicado mesmo, realmente. E esses filmes não tem como. É igual o Velozes e Furiosos, né? Pra estrear tem que ser no cinema E primeiro. casa da Sony.
E não é o mesmo impacto, né? Sim, com certeza. Bilheteria e nem. Apesar que a gente sabe que muitos membros da academia não assistem no cinema, né? Eles recebem os links mesmo, os DVDs. DVDs ou os links. E Sim. agora com o streaming da própria academia que eles têm, né? Agora. É bem doido esse momento, né? A gente é muitas incertezas, muita especulação. As especulações foi o que aconteceu até com a categoria de filme popular, né? Se eles não tivessem falado logo, se eles tivessem explicado toda a categoria de início, a especulação não teria sido maior, entendeu? Uhum. Se eles tivessem dito como seria a categoria, talvez não teria criado tanto problema, mas ficaram nessa de vamos revelar a categoria, mas não explicar o que que é a categoria, foi um erro. E Virou. eu acho que O Oscar quer dar um prêmio pra Marvel. Virou isso. ou quer excluir filmes mais populares, É, né? quer falar que filme popular não é tão bom quanto os outros. Então é assim, eu acho que exatamente o Oscar precisa se posicionar o mais rápido possível, pelo menos para Uhum. dizer alguma coisa sobre como eles estão pensando, porque muitos estúdios acabam também não sabendo o que fazer, né? Ou pensando ou guardando o filme. E isso envolve muitas vidas, muitas pessoas que precisam de din-din também, de produção, pré-produção e sequência, né? Uhum. Mas vamos ver, né? Como é que vai ser. Vai ser mas eu acredito que tirando o Globo de Ouro, eu acho que o BAFTA também não vai seguir o mesmo caminho. E o Oscar, de resto, nenhuma premiação a gente vai ver mais ao vivo nesses próximos, sei lá, 8 meses ou mais. Porque vai ser, eu acredito que deve ser tudo online ou tudo com o vitorioso revelado no final, a listagem final, sabe? Como antigamente. Como tinha muitos. Porque hoje em Nem dia alguns os. faziam pelo Twitter, né? Pelo Tumblr, sei lá. Exatamente. Ou como. Como muitas premiações antigamente, por exemplo, até o próprio prêmio do Sindicato dos Diretores e tal, que tem cada vez mais fica com mais. Tem mais destaque, né? Cada vez tem mais destaque. E até o prêmio das animações, que cada vez mais eles tentam fazer algo bonitinho para poder ter mais destaque. Vai voltar ao estilo antigo que era revela os indicados e revela os vencedores, É que nem os da crítica entendeu? mesmo. É como se fossem os da crítica. É, Exatamente. vai acabar sendo assim Os esse da... ano. Mas os críticos vão ter que se reunir online, né? É, é verdade que eles se reuniam numa sala, né? E iam publicando conforme escolhia, é verdade. Exatamente. E votar, né? Porque muitos votam. Muitos não, eles votam juntos. Então eles vão ter que fazer isso online também. Eles têm que pensar nisso. Mas o lado bom, Senão... pensando nisso, é que quem sabe depois que tudo isso passar, no ano que vem, o público dessas premiações não aumente, né? Não volte a valorizar mais. É, mas eu acho que pra tudo, né? Acho que pra Sim. tudo, tudo vai ser assim. Vão valorizar muito mais o cinema, que estava começando a se desvalorizar. Uhum. Começando não, já se desvaloriza há muito tempo, mas as pessoas, eu acho que não percebem o quanto o cinema é algo interessante, é algo gostoso, é bonito. A sensação de você estar junto com muitas pessoas e ter aquela reação única de pessoas é bem legal. Mas acho que as pessoas já passam a valorizar aquele dinheirinho que gastam no ingresso que estavam reclamando de gastar, passam a ver agora com outros olhos, né? Tipo, olha, era uma coisa que me ajudava a passar o tempo e que, mesma coisa, uma música, aquela série que você gosta, que é, né, de ver, precisa dizer como é que vai ser, né? Quando Uhum. voltar. Senão não temos como especular e nem falar. O Oscar nosso termômetro também segue a sequência, né? Quanto mais demora, mais a gente vai demorar também para poder mostrar as nossas categorias, as nossas apostas, Pois é. né? A gente costumava abrir em Porque agosto, né? Esse ano agora vamos ter que esperar pra ver o que vai acontecer. sim, temos que esperar, porque a gente começava também mais cedo porque tinha os festivais, né? A gente começava antes dos festivais, depois de Cannes. Agora. Sim, e agora não tem Cannes, agora é aquilo, né? Ou vai ser um terreno cego, que vai ser mais pelos críticos mesmo, ou pelo público que a gente vai sentir aquela energia, né? Aquela coisa do festival com a grande imprensa, não vai ter. Porque além do mais, tem os bastidores que as pessoas não sabem, né? Os críticos vão lá, assistem os filmes. Depois dos filmes, eles conversam, discutem os filmes, um concorda com o outro, às vezes
Acontece muito, sabe do quê? Um crítico não vê um filme, o outro vê e o outro avisa que era pra ter visto, aí o outro vai ver e assim começa. É assim que o filme cresce, ou assim que o filme É acaba de assim, afundar de vez. também. Mas é assim que aconteceu com Boyhood, por exemplo. Uhum. Foi crescendo à medida que os críticos é que fizeram o filme chegar até onde chegou, né? Normalmente sempre tem um filme, tem sempre um assim, que foram os críticos que colocaram lá. E Boyhood foi um. Eu acho que o Boyhood é o exemplo, o maior exemplo, eu acho. Acho que até a Que eu história de um consigo. casamento, viu? História de um casamento, você acha? É, ele estreou muito bem em todos os festivais, tanto que ele foi caindo no festival atrás do outro, né? Em todos os festivais do fim de ano. E ele foi muito premiado na crítica, a Scarlett Johansson foi muito premiado também, o roteiro foi premiado em todos. Aí ele perdeu a força no final. Trama Fantasma também acho que foi um pouco assim, não foi? Nossa, completamente. Verdade. Porque Trama Fantasma, quando. Eu lembro que você defendia muito Trama Fantasma. Defendo até hoje. Defende até hoje. Mas eu não sou contra. Eu só digo que você defendia muito Trama Fantasma. E eu me lembro que um dia, 2 dias antes, você ainda falava Trama Fantasma. Mas tinha diminuído muito. As pessoas não estavam achando que Trama Fantasma ia ter o que teve. Teve muita indicação e teve boas indicações o filme conseguiu ainda se sair muito bem. É que ele foi Ah, esnobadão no Globo de Ouro, eu acho até. foi. Mas as pessoas viram que foi igual quando aconteceu com o Regresso, quando foi Sim. Tom Hardy também, que as pessoas não estavam apostando em Tom E só Hardy. você postou. E eu falava, Tom Hardy, Tom Hardy. E as pessoas dizendo, ai, que absurdo, Tom Hardy não aparece em lugar nenhum. E eu falando, Tom Hardy. Só você postou, Renan, sozinho. É. Eu me lembro também quando foi aquele Jonah Hill. Acho que foi pelo. Qual Lobo da Street? foi? Não sei se foi o Lobo ou se foi o Moneyball. Homem Moneyball. Que eu me lembro que as pessoas não estavam apostando, e eu me lembro de achar aquilo possível, e aconteceu 2 vezes. Ele aparecer 2 vezes, as pessoas não achando que ele tinha muita chance. Apesar no Lobo de Wall Street ele tá mais destacado, né? Mas é isso, agora vamos ver como é que vai ser. Vai ser com certeza não. Já é certeza que vai ser uma temporada completamente diferente. Porque eu fico tentando ver as temporadas em que aconteceram coisas como, por exemplo, a Segunda Guerra, entendeu? Uhum. Que, de certa forma, os vencedores da Segunda Guerra são muito parecidos com o ânimo da academia na época. A diferença é que eu não acredito que vão lançar filmes de doença e coisas assim, e que a academia vai ligar, mas segue, né? Um ânimo da academia. Talvez filmes mais esperançosos podem ter chance esse ano. Os felizes tenham mais chance. Exatamente, porque os filmes na época da Segunda Guerra eram filmes mais sobre filmes de guerra ou filmes de pessoas que voltam pro seu local e lidam com aquilo. Por muitos anos teve muitos filmes nesse estilo. E era o que realmente era o que estava fazendo sucesso naquela época. E eu acho que talvez para a próxima temporada vai ser filmes mais nesse estilo, mais esperançosos, mais. Eu acredito, não espero que seja um filme triste, né? Mas eu acredito que com certeza teremos talvez um vencedor. É aquilo que eu digo. Ou comparação ao ano passado, esse ano. Esse ano foi Parasita. Deve ser totalmente o oposto. Se fosse no ano normal, seria totalmente o oposto. Ou seja, um filme bem americano. Que ia ganhar o Oscar 2021. Agora eu já não sei. Porque eu acho que vai ser o que tivermos mesmo, sabe? É, mas eu Porque ainda acho normalmente que vai ser o que tivermos, mas o que tivermos de mais positivo, talvez. Acho que não vai ser um filme pra baixo. espero que não, porque a gente tá precisando levantar, né? E o povo também precisa, porque de certa forma Parasita quando ganhou mais destaque ainda depois do Oscar, né? Mas é isso, pessoal, mais um podcast. Semana que vem estamos aqui, quem sabe com notícias, mais notícias, não é? Quem sabe mais confirmações, vamos torcer. Vamos ver o que E acontece. e vamos seguindo com a nossa programação normal. Valeu, gente. Falou. Valeu, tchau, tchau.